Feito isso, a gente vem aqui, né, e vai setar o custom state em cima desses cabeçalhos. Abre o nosso workflow, nosso fluxo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir deste momento nós estamos começando mais uma aula de programação no code. E essa aula de hoje nós vamos estar dando prosseguimento no nosso sistema escolar integrado universal feito na plataforma no code do Bubble. E nessa aula de hoje nós vamos começar a construir a seção de financeiro da nossa escola. Nós vamos ter cadastro de contas a pagar, contas a receber, listagem dessas contas com dia e data de vencimento, com alertas de vencimento. E depois dessa aula a gente vai fazer a nossa sessão de boletim escolar. Tá? Eu vou tentar colocar tudo numa aula só, a parte do financeiro, ok? Se demorar muito a construção nossa, que eu vou dar uma adiantada aqui, eu divido em duas aulas, tá? Assim como a sessão aluno teve 3 aulas para poder fazer, mas não vai ficar grande igual a sessão aluno, não. Eu acho mais viável até para a gente aprender na didática melhor a parte de financeiro ser feito em 2 aulas em vez de uma só, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para mais uma aula da nossa plataforma de Sistema Escolar Integrado. Para começar a nossa aula dessa sessão de financeiro, vamos vir aqui nas nossas tabelas de bancos de dados, tá? Na tabela de financeiro, eu já criei os campos aqui, então eu vou informar para vocês, tá? Do tipo texto: bairro, fornecedor, CEP, cidade, CNPJ, complemento, contato, data de vencimento da nota fiscal do fornecedor, que é do tipo date, descrição de despesa do tipo texto, e-mail, texto, endereço, nome do fornecedor, nota fiscal do fornecedor é do tipo file, tá? Do tipo arquivo, telefone do fornecedor e valor da nota do fornecedor, ok? Então, são esses campos que a gente vai trabalhar inicialmente. Se você quiser, você dá um pause aí na aula e aí você copia os campos da maneira que está aqui, ok? Vindo aqui para o nosso... Se precisar inserir mais campos aqui, a gente vai inserir, tá? Vindo aqui para o nosso layout, eu peguei o grupo de transporte escolar aqui e vou pegar ele como base para a gente manter o layout, tá? Então eu vou copiar esse grupo listagem aqui junto com os cabeçalhos, ok? A gente dá um copy aqui. Nós vamos vir aqui agora no grupo financeiro, tá? Eu vou arrastar ele aqui para baixo. Agora eu pego esse comunicação aqui e arrasto ele aqui para cima. Certo? E vou dar um colar aqui, ó. Paste. E vou alinhar isso aqui, tá? De acordo com os outros. Vamos lá. Não tem problema que ele copiou esses grupos aqui não, tá? Fora do que eu selecionei. Isso aqui não tem problema. A gente vai utilizar o grupo em si para o layout. Pessoal, tá alinhado aqui, tá? Então nós vamos modificar esses textos aqui, certo? Ó. Lista, contas, vamos colocar assim, contas a vencer. Tá? E a gente modifica aqui, ó.
Esse aqui vai ser contas a pagar. Tá? E aqui vai ser contas a receber. Ok? Eu vou colocar aqui. Não vai ser contas a receber. Isso aqui vai ser cadastrar despesas. Beleza? E a gente vai ter que fazer a alteração igual a gente fez no... Então esse vai ser o grupo lista de contas financeiro. Vamos mudar aqui. Lista de contas, né? Despesas. Vamos colocar assim, tá? Contas a pagar, aqui contas a receber. E vamos inserir mais um aqui, ó. Vamos duplicar isso aqui. Puxei o errado, é isso aqui. Esse vai ser cadastrar despesas. Ok? Esse grupo aqui a gente vai renomear para lista contas financeiro. Tá? E o tipo dele não vai ser arquivo, vai ser financeiro o conteúdo dele. Isso, financeiro. Por enquanto a gente deleta isso aqui, deleta esses campos aqui, tá? Nós não vamos utilizar eles agora, nós vamos criar outro, tá? E vamos renomear esse texto aqui também. Listagem despesas. Vou colocar contas a pagar. Facilita, mas... E receber. Qualquer coisa eu mudo isso aqui, tá? Esse grupo aqui no grupo financeiro, nós vamos criar um custom state. Vamos chamar ele de contas. Financeiro. Controle financeiro eu vou chamar, tá? Esse custom state. E vai ser do tipo texto. Beleza? Esse grupo aqui que tem que aparecer quando a gente clicar aqui na aba na seção de financeiro, eu vou colocar a condicional dele, tá? Quando o grupo... Deixa eu puxar aqui. Financeiro, o custom state, controle financeiro for lista financeiro, vou chamar de lista financeira. Então esse elemento é visível, tá? Ele nasce invisível. A gente vem aqui no nosso fluxo, né, nos nossos workflows, e vamos procurar aqui o grupo financeiro. Cadê? Grupo financeiro, painel principal, esse aqui, tá? A gente vai adicionar mais um custom state aqui. Qual foi o nome que a gente chamou? A gente vem aqui, ó, element actions, set state, tá? Qual que a gente vai setar? O grupo financeiro que a gente acabou de criar, né? O custom state controle financeiro e o valor dele vai ser o que a gente jogou aqui, ó.
lista financeiro. Então vem aqui, ó, digita aqui, igual, tá? Lembrando que é o mesmo princípio das outras aulas. Ou seja, quando a gente clicar aqui agora no financeiro, ele tem que aparecer esse grupo carregado como primeiro, tá? Vamos lá, financeiro. Já apareceu, beleza? Se clica no transporte, aparece o transporte. Então, o layout primário a gente já tem aqui. E a gente tem que fazer a mudança aqui, ó, do hover, tá? Para as novas nomenclaturas que a gente colocou para cada aba dessa aqui. Deixa eu jogar esse um pouco para cá, que ele está separado, tá? O texto dele vai ser cadastrar despesa. Igual está lá em cima agora, né? Tá? Que é para quando a gente dá o hover em cima aqui, ele muda o fundo e a cor da nossa fonte do texto. Aqui, contas a receber, não é documentação. A gente renomeia, tá vendo? Como a gente já tem o layout pronto, isso aí facilita muito a nossa aula. Contas a receber. Aqui, contas a pagar. E aqui, listagem de despesa. A gente também tem que mudar o custom state dele aqui, tá? Listagem, despesas. Vou colocar listagem financeiro. Não é só despesa que vai aparecer contas a pagar e conta a receber. Listagem financeiro. Tá? Vou mudar aqui também o nome padrão dele, ó. Então a condicional é o seguinte, quando o grupo, a gente precisa mudar aqui, ó, de todos eles, tá? Financeiro. O custom state, o controle financeiro, for is listagem financeira. Eu vou colocar o nome que está ali, tá? Então ele faz a mudança de background e mudança de fonte. Vou copiar isso aqui, copiar a expressão, vou colar aqui, ó. Dou um clear nessa e colo aqui, ó. E aí eu mudo para contas a pagar. Nesse caso aqui, eu vou escrever igual está no texto do cabeçalho, tá? Respeitando maiúsculas e minúsculas. Aqui, clear, cola, né? Aqui vai ser contas a receber. Dá um clean no antigo aqui, cola a expressão nova e vai ser cadastrar despesas. Vamos conferir aqui? Só a despesa que está errado. Despesas. Feito isso, a gente vem aqui, né, e vai setar o custom state em cima desses cabeçalhos. Abre o nosso workflow, nosso fluxo. Onde é que ele está aqui? Deixa eu ver. Eita, cliquei no home do Bubble. Vamos lá. Abre o nosso fluxo. Agora ele carregou aqui. A gente vai setar o state. Element actions, set state no grupo financeiro, né? Custom state, controle financeiro. E o que a gente vai... É listagem financeira, tá vendo? Deixa eu só mudar. Acho que eu já atualizei aqui, que tá aparecendo errado. Vamos conferir.
financeiro, tá certo. Listagem financeira, o valor dele, ó. Para que ele faça a mesma coisa com os outros, tá? E aqui também, ó, nos outros textos a mesma coisa, ó. Adiciona o workflow, né? Vem com element actions, set state, custom state no grupo financeiro. Vou fazer nos outros aqui, tá? O custom state controle financeiro. E lá é contas a pagar. Tem que modificar o minúsculo com maiúsculo ali no, quando dá o hover em cima da coisa. A gente já corrige isso. Já faz isso agora, ó. Né? Apagar com minúsculo, é com maiúsculo. Para manter igual. Aqui contas a receber. Vamos lá, abre o workflow. Element actions, set state, grupo financeiro, custom state, controle financeiro e é contas a receber. E o último aqui, antes de a gente começar a fazer os grupos com os campos, os inputs, né, para fazer o cadastro, fazer a listagem, fazer tudo. Abre o fluxo aqui, vamos lá. Element actions, set state, grupo financeiro, custom state, controle financeiro, cadastrar despesas. Certo? Financeiro, ó. Tá vendo? Agora ficou, ó. Não, ainda não tá ficando. Pessoal, deu uma conferida aqui, tá? Nos valores dos custom state, tá? Corrigi aqui as palavras que estavam erradas, certo? Coloquei igual o que está no nosso cabeçalho aqui. E aqui na listagem financeira também, listagem financeiro. Vim aqui no grupo principal que aparece, mudei para listagem financeiro e mudei o custom state aqui também, tá? Que estava lista financeiro, coloquei listagem financeiro. Agora está corrigido, ó. Vou vir aqui financeiro, transporte financeiro, ó. Já carrega junto com o grupo na cor, se clicar em contas a pagar, ele fica para a gente saber qual aba que a gente está trabalhando, tá? Ó, a gente vai inserir os grupos aqui agora, beleza? Vou mudar esse texto aqui. Listagem financeiro. Ok? Vou copiar esse grupo. Grupo listagem financeiro. Correto? Vou copiar ele, Ctrl D, né? Vou dar um Ctrl E. Esse vai ser grupo contas a pagar. Financeiro. Beleza? Deixa eu alinhar ele com o outro aqui. Aí eu acho que aqui tá certo. E aqui vai ser, a gente só muda contas a pagar. Contas a pagar. Aí ele carrega junto com a aba. Vamos conferir? E vamos mudar aqui, ó. Esse é o grupo contas a pagar. A gente muda o cabeçalho dele para contas a pagar. Vamos deixar assim. Carregou listagem, contas a pagar. Perfeito? Deixa eu ver aqui.
Se é só o texto que está abaixo ou se é o grupo? Era o texto, agora está certo. Vamos criar os outros aqui. Aí depois a gente vai criar o conteúdo de cada um deles. Grupo contas a pagar, Ctrl D. Aí Ctrl E para centralizar e sobe ele aqui junto com o outro. Esse vai ser contas a receber. E a gente muda aqui. Ctrl D para duplicar ele, Ctrl E para centralizar. Vamos alinhar a altura aqui também. Esse vai ser cadastrar despesas, né? Cadastrar despesas. Cadastrar despesas. Grupo. Cadastrar despesas financeiro. Ok? Grupo contas a receber. A gente muda para contas a receber. Vamos conferir se está tudo certo agora. Financeiro, listagem financeiro, contas a pagar, contas a receber, cadastrar despesa. Ok, pessoal? Vamos seguir com a aula. A gente agora vai vir aqui em cima da nossa tabela de banco de dados de financeiro, fazer o nosso layout de cadastramento de despesa, tá? Então nós vamos trabalhar esse grupo aqui, ó. Cadastrar despesa, certo? Eu vou dar um pause na aula aqui e eu vou criar o layout e depois eu apresento para vocês, para a gente não deixar a aula muito grande, tá bom? Vou mostrar o que é cada campo, o que cada um faz, aí vocês conseguem replicar aí. Vamos lá, pessoal. Fiz o layout aqui, tá? Coloquei os inputs, ó. CNPJ, nome, contato, telefone, que vai ser o comercial, tá? Celular, e-mail. Incluir um picture uploader aqui, eu tenho que inserir a foto lá no banco de dados, tá? CEP, aí aqui já está configurado o plugin via CEP, né? A API do via CEP, a chamada externa, complemento, tá? Data de pagamento do tipo Date and Time Picker, tá? Data de pagamento, vencimento, cadastro, despesa, né? Cidade, bairro, tá vendo? Estado, tudo renomeado para fornecedor, tá? Aqui, nota fiscal, é um field uploader para a gente subir o arquivo da nota, tá? Valor da nota, ok? Um multiline input aqui, ó, para a gente fazer a descrição da nossa nota fiscal. Um botão para a gente cadastrar a despesa do fornecedor e um botão para a gente limpar o campo na hora de preencher aqui, tá? Perdão. E eu já joguei 3 input formatter aqui, do celular, telefone e CNPJ. Ó. CNPJ, telefone e o celular, tá? Depois, quando eu for fazer a integração de todos esses sistemas de cadastro aqui, porque a gente tem que integrar eles para começar a criar um sistema ERP integrado, tá? E a gente tem que fazer essa integração para associar todos esses sistemas de cadastro à escola em questão, ok? Para quando a gente ter o primeiro acesso na nossa plataforma, entrar com os dados cadastrais da nossa escola. Quando a gente cadastrar um aluno, associar essa escola, quando cadastrar um professor, associar essa escola e assim por diante. Um fornecedor,
um colaborador, um motorista, enfim, tudo que a gente for, os professores, novas turmas, tudo a gente vai relacionar, vai linkar as tabelas de banco de dados para serem relacionados a essa escola. Por isso que começa a dar a cara de um sistema ERP integrado. Tá? São vários sistemas de cadastros integrados. Eu vou colocar aqui depois a API de cobrança, tá? De meio de pagamento. E vou tentar colocar também, não prometo, eu vou tentar de forma, se eu consigo de algum tipo de chamada gratuita de API, colocar acesso de consulta MEC aqui. Tá? O link para o MEC eu vou colocar, vou fazer uma sessão de exemplo de manual de uso do sistema para quem for operar o sistema, isso aí tudo vai ter. Tá? E aí nessas questões, nas sessões que estão sempre, tá sem os formatadores, vai ter uma aula só para a gente corrigir, fazer uma revisão da nossa plataforma toda. A gente vai inserir os input formatter onde não tiver, a gente vai renomear os campos que tiverem duplicados, a gente vai fazer essa correção todinha, porque eu quero deixar uma plataforma robusta para vocês, universal, mas construída da maneira correta. Tá bom, gente? Então a gente fez aqui hoje a nossa seção base de financeiro, listagem de financeiro, contas a pagar, contas a receber, cadastrar despesa, a gente criou agora o layout de cadastro, né? Nós vamos inserir aqui, tá? O primeiro cadastro aqui. O que eu vou fazer? Quando eu clicar aqui, ó, no cadastrar despesa, além dele carregar o set state para mostrar esse grupo, eu vou querer que ele dê um set focus no input CNPJ cadastro fornecedor, tá? Então vamos lá, a gente vem aqui, ó, abre o fluxo dele, o workflow, tá? Além dele dar o set state, a gente quer que ele dê um input, um set focus, ó. No input, cadê o input cadastro? Input CNPJ cadastro fornecedor, tá aqui, ó. E aqui na tabela de banco de dados eu inseri o campo de celular, que não tinha colocado no começo da aula, tá? E o campo de filho uploader. Eu tenho que inserir mais aqui agora, porque o filho uploader é para a gente subir a nossa nota fiscal. Tem que inserir agora o foto fornecedor, né? É do tipo image, cadê? Beleza? Então agora a gente vai fazer o cadastro do nosso primeiro fornecedor aqui, da nossa primeira despesa no nosso sistema, tá vendo? Você clicou aqui, ele já dá o set focus no input para a gente começar a preencher. E tá na ordem, tá? Ó, se você for apertando o Tab, ele vai pulando os campos na ordem. Ok? Ó, todos eles que são de preenchimento. Então vamos lá fazer o nosso primeiro cadastro aqui. Quando nós clicarmos aqui no botão cadastrar, a gente abre o nosso fluxo, o nosso workflow, né? Isso. A gente vai vir em Data Theme, Create a New Theme, um novo o quê? Um novo financeiro, tá? Vamos adicionar todos os campos aqui. Bairro, vamos preenchendo aqui, tá? Input, bairro, cadastro, fornecedor, tá? Input, celular, cadastro, fornecedor, né? Tá vendo? Tem input repetido aqui. Vamos ver aonde está o nosso erro aqui na nossa tabela. Financeiro, celular, telefone fornecedor, o outro é o CNPJ. Não tem um a mais aqui, vamos tirar. Né? De volta no nosso fluxo. Já saiu esse aqui, a gente descobriu qual é, então vamos lá. CEP. Input CEP, cadastro fornecedor, o seu valor. Bairro. Ó. CNPJ.
complemento, cadastro fornecedor, contato, input, contato, vamos achar aqui, eu acho que está errado aqui, vamos conferir. Input, nome, contato, fornecedor. É isso mesmo. Data de vencimento está no date and time, né? Data de vencimento, cadê? Cadastro, despesa, o seu valor. É esse aqui, tá? Descrição é o multiline que nós criamos. Cadastro, fornecedor, o seu valor. O e-mail. Tudo do fornecedor que a gente está puxando, certo? Logrador, vamos puxar para o logrador. Acho que está como logrador. Peraí. Cadastro fornecedor. Picture uploader, vamos lá. A foto é foto, cadastro fornecedor. Eu estou puxando o nome sem puxar dinamicamente. Nome, cadastro fornecedor. Nota fiscal. Filho upload, nota fiscal, cadastro fornecedor, o seu valor. Telefone. Input, valor, nota, cadastro, despesa, tá? É isso. Depois disso a gente dá um bip, né? Despesa cadastrada, certo? Vou colocar o tamanho de 20 aqui. Implement actions, reset inputs. Vamos fazer um teste? Mercado Brasil, tá? Contato é o Luiz, é o Antônio. Contato é o Antônio. Aqui é o comercial, né?
mercadobrasil@gmail.com. Data do pagamento da nota, vamos lançar para o dia 20, né? E o valor da nota, deixa eu dar uma olhada no valor da nota que eu criei aqui, gente. Criei uma nota fictícia aqui, 2.235, vamos lá. 2.000. Vou colocar aqui manual, mas eu vou formatar isso aqui, tá? 2.235. Nota aqui. Criei uma nota fictícia, tá? Tá aqui, ó. E vamos colocar uma foto para esse fornecedor, né? É do Brasil. Vamos colocar a bandeira do Brasil para ele aqui, ó. Pronto. E o que é referente a essa nota? Compra de merenda escolar. Período junho 2024. Pronto. Cadastrou, resetou. Beleza? Vamos dar uma olhada no banco de dados aqui, ó. A gente já tem o primeiro aqui, certo? Eu vou formatar esse campo aqui, ó. Vou colocar ele como currency, né? Vamos lá. R cifrão, espaço, apresentar casas decimais. E na hora de salvar aqui, ó, seu valor formatado como moeda. Duas casas decimais, separador de decimal vírgula, de milhar ponto, R cifrão e espaço. Aí já salva no formato, já sem precisar ficar formatando lá. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui o valor, nota do fornecedor. Isso aqui que ele salvou que eu digitei manualmente, tá? Mas ele vai fazer certo agora, que a gente atualizou. Beleza? A gente vai agora visualizar aqui contas a pagar, certo? Vamos criar essa seção aqui agora, para visualizar a nossa conta cadastrada. Tá? E depois que a gente aqui exatar, a gente dá de novo um element actions, set focus no input, né, CNPJ, cadastro fornecedor. Beleza? Mais uma vez, para adiantar a aula, eu vou preparar esse layout aqui, tá? E aí a gente volta com o layout pronto, tá? Grupo contas a pagar. Ó, a gente vai fazer esse aqui agora, certo? A gente fecha esse e abre o contas a pagar financeiro. Nós vamos configurar aqui agora. Então, pessoal, ó, no grupo contas a pagar, né? Ó, a gente inseriu aqui um repeat grupo dentro dele, tá? Contas a pagar, lista. O conteúdo dele é financeiro. A gente faz uma busca em financeiro, tá? E vamos tirar esse filtro aqui, ó. Só fazer a busca direta em financeiro, para aparecer todas as contas a pagar. Dentro desse repetir grupo, a gente tem um grupo aqui, lista, contas a pagar lista, grupo, contas a pagar lista, tá? E aí tem o parental groups financeiro, o nome do fornecedor e a data de vencimento, ok? Se a gente visualizar, ó, tá dessa maneira aqui.
Até o momento a gente cadastra a despesa e aqui a gente visualiza a despesa que a gente cadastrou. Se der um hover em cima, ele aparece, tá? Eu vou colocar uma condicional aqui para quando a conta tiver faltando um dia para poder vencer, ela escrever uma mensagem: vence amanhã. Coloca uma condicional se ela tiver vencida, vencida, tá? Algo do tipo assim que a gente vai fazer junto aqui, tá bom? Vamos criar um pop-up agora para poder mostrar essa conta pra gente, né? Dentro do que a gente já tem criado aqui, ó. Deixa eu ver esse tamanho desse pop-up aqui. Acredito que esse tamanho aqui da turma é tudo padrão, né? Tudo do mesmo tamanho que a gente fez para manter o padrão, né? Então vamos lá, vamos pegar um desse aqui mesmo. Vamos copiar ele, tá? Copiar. Vamos colar ele aqui, ó. Então esse é o copy, né? Vai ser pop-up dados despesa fornecedor cadastrada, tá? O conteúdo dele vai ser financeiro. Vamos lá. Data types financeiro. Tá? E aqui vai ser, ó, despesa fornecedor. Deixa eu colocar a linha aqui, ó, dados, despesa fornecedor. Ok? E aí o que que acontece? Quando a gente clicar nesse grupo aqui, ó, vamos voltar aqui, repetir grupo contas a pagar, né? Quando a gente clicar nesse grupo aqui, contas a pagar lista, a gente abre o fluxo, nós vamos exibir element actions, show, o pop-up dados cadastrais, dados despesa fornecedor cadastrado, né? A gente exibe o pop-up e dá um display data ali na grupo aqui também. O que a gente vai exibir? Corrente cell financeiro, ok? Vamos configurar os campos lá agora. Tem uma maneira fácil da gente fazer isso também, tá? Vamos só puxar o pop-up aqui para ver se ele está mostrando já. Pronto. Vamos jogar os dados aqui em cima agora. Aqui agora no pop-up eu posso pegar esse grupo aqui, ó. Vou jogar ele para o financeiro. Tá? Eu vou substituir isso aqui tudo, ó. Vou fazer assim porque também é rápido, também não tem muito trabalho aqui não. Vou jogar para cá, né? O tamanho do pop-up mesmo. E agora nós vamos vir aqui, ó. Vamos lá. Deu grupo cadastrar despesa. Esse aqui. Vou copiar ele.
Vou vir no pop-up aqui. Deleta esse grupo e colo outro. A gente pode deletar o botão, ó. E vamos configurar esses campos aqui agora. Então aqui, esse grupo já tem o financeiro, certo? E o conteúdo dele vai ser parental grupos financeiro para a gente conseguir exibir, né? E eu vou configurar aqui e a gente já volta, tá? Eu vou usar o primeiro aqui, ó. Conteúdo inicial, parental grupos financeiro, CNPJ, certo? Ó. Assim como os outros, parental grupos financeiro, nome do fornecedor, contato, parental grupos financeiro, contato fornecedor. Aqui nós temos que mudar três coisas, ó. O data, né, que vai sair o Date Type, vamos só pegar o tamanho dele aqui, 146, deleta, a gente copia esse aqui, tá? Ctrl D. Joga ele para cá, ok? Esse aqui vai ser o input valor. Input data. Nota fiscal. Pop-up. Nota fiscal. Fornecedor pop-up. Eu vou renomear todos os outros aqui depois, tá? Por exemplo, input valor nota fiscal. Nota de cadastro, nota despesa, pop-up. E assim por diante, tá? Aqui a gente tem que tirar o filho uploader, ó. Copia aqui também, Ctrl D. E joga para cá, ó. Esse aqui vai ser o nota fiscal. Não vai utilizar ele. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos aqui primeiro. No Picture Upload. 146 por 151. A gente vem com uma imagem aqui, ó. 146 por 151. Tira esse Picture Uploader aqui. Pega a imagem e joga lá. Imagem, fornecedor, nota de despesa, pop-up. E o conteúdo dessa imagem vai ser um conteúdo dinâmico. Vamos lá, vamos puxar aqui. Parental grupos financeiro, foto. Ó, para a gente visualizar como é que tá as informações, é só vir aqui, ó. Financeiro, contas a pagar, clica aqui na lista, né? É que ele não mostrou aqui, vamos corrigir isso. Financeiro, parental grupos financeiro. Quando ele demonstrar o pop-up, deixa eu ver aqui o conteúdo do pop-up. Ah, é condicional. Ó, vamos remover. Certo? Esse elemento é visível quando a página é carregada. O grupo só estava aparecendo com condicional, que a gente copiou lá, lembra? Para poder poupar tempo. Então vamos agora. Olha aí. Vamos alinhar aqui, né?
o tamanho do grupo e vamos inserir as outras informações. Beleza, pessoal? A gente já volta aqui com o pop-up pronto, tá? Pessoal, ó, fazendo aqui o preenchimento dos campos, né? Clear, Expression, Parental Group, vamos lá. Dado dinâmico, Parental Group financeiro, logrador, endereço, tá? Tá faltando aqui o estado, né? Parental Groups financeiro. Vamos conferir aqui. Não colocamos, certo? Vamos inserir. Estado fornecedor. É do tipo texto. Vamos inserir mais um aqui, ó. Número, nota fiscal, fornecedor. Também do tipo texto, tá? Eu vou inserir essas informações manuais aqui. Nós vamos alterar, ok? Número da nota fiscal 100.245, 100.245 o número dessa nota. E o estado, Rio de Janeiro, tá? Aí eu consigo colocar aqui, ó, o estado, ó, que nós inserimos agora, tá? Mas nós precisamos ir aqui também, ó, no workflow, tá? Antes disso também tem que fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ter que inserir mais um campo aqui. Vou pegar essa, tá? Ctrl D. Não, esse é o Picture Uploader, não pode ser esse. Vou pegar esse aqui, ó. Ctrl D. E vou jogar aqui, ó. Esse vai ser o input. Número da nota. E vai ser do tipo texto. Vou copiar isso aqui, Ctrl D. Número, nota. Nota fiscal. Certo? Qualquer coisa a gente melhora esse layout aqui, tá? E aí a gente consegue colocar aqui no pop-up, ó. Muda para texto, né, o conteúdo dele. Parental Group financeiro, número, nota fiscal, fornecedor. Vamos ver se está todas as informações aparecendo. Pronto, ó, todas as informações que a gente precisa dessa nota. Ok, pessoal? Valor da nota, data de pagamento, nota fiscal, número, né? Todas as informações do fornecedor, a descrição do que foi comprado, certo? Então aí, ó, a gente vai terminar essa aula hoje por aqui, tá? Na próxima aula a gente faz a segunda parte aqui do contas do financeiro, a gente vai colocar o contas a receber e vai fazer a listagem, tá? E aí a gente termina essa parte de cadastro de financeiro, tá? De controle de financeiro. Toda essa parte do menu principal são os sistemas de cadastro que a gente vai integrar. E na próxima aula a gente termina essa parte aqui do financeiro. Tem mais funções, tá? Essa parte de cadastro a gente termina na próxima aula. Se gostou, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe
Interaja conosco, dê o seu feedback, deixa aí embaixo nos comentários do vídeo a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula, qualquer tipo de informação que você quiser. Se precisar entrar em contato conosco, utilize os nossos canais de atendimento, tá? Nós temos o Instagram da Rincon Informática, nós temos o canal de comunicação de e-mail, canal rinconinformática@gmail.com, e nós temos os grupos de ajuda e discussão lá do Telegram e do WhatsApp. Tá? Todo vídeo tem no link da descrição do vídeo lá, tem os links dos grupos de ajuda. Se valeu o teu joia e se você não for inscrito, por favor se inscreve, é de graça e você vai estar me apoiando a trazer conteúdo novo toda semana de forma gratuita, para que todos nós tenhamos acesso a conhecimento de tecnologia gratuita, que seja isso ao alcance de todos. Se desejar apoiar a gente de uma forma mais abrangente, clica no botão Seja Membro, escolhe um dos planos que nós temos aí de membro e tem alguns benefícios que a gente está implementando para as pessoas que quiserem apoiar a gente de uma forma mais abrangente. A gente ativou o Seja Membro no mês passado, então nós estamos organizando para que o que a gente prometeu seja disponibilizado para você. Ok, pessoal? Compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Tchau!